Você sabe o quanto o legalismo ele é prejudicial para a espiritualidade do cristão? Esse é o assunto que será abordado nesse vídeo. Eu sou o Francisco Facundo. Já de antemão, se você é novo no meu canal, eu convido você a clicar no botão inscrever-se e também deixar o seu gostei. Para explicar esse assunto, eu estou com uma participação especial aqui. É um irmão que tem sido muito usado nessa área para explicar sobre o legalismo e doutrinas da graça. É o irmão PH Pereira do canal Teologizando, tá bom? Desde já eu já mostro aqui minha gratidão, meus agradecimentos a PH por ter aceitado o nosso convite e assim vamos ouvir a explicação do PH Pereira sobre o legalismo. Olá, meus irmãos, praze-me pela oportunidade que eu recebi do dileto irmão e amigo Francisco, para poder participar e interagir um pouquinho aqui no canal dele. Eu gostaria de antemão de cumprimentar a todos vocês, tá bom? E o desejo, irmão Francisco, do meu coração é que seu canal cresça, alavanque muito mais ainda, assim como eu, e tudo isso para a glória de Deus, tá bom? Meus irmãos, eu aceitei o convite do irmão Francisco para poder dissertar um pouquinho acerca do legalismo, Afinal de contas, o que é legalismo? Teologicamente falando, legalismo, seria uma tentativa ou necessidade de se obedecer à lei de Deus a fim de receber o seu perdão, a sua graça, o seu favor, a salvação e assim por diante. Qualquer tentativa, qualquer esforço da parte humana para se obter a graça de Deus é legalismo. Veja bem, se uma igreja, por exemplo, a tentativa de apontar o vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, como sendo pecado, nós sabemos perfeitamente que a Bíblia nos alerta acerca do perigo da embriaguez. Mas se uma igreja determina dizendo que a membresia, que seus congregados devem abster-se totalmente do vinho ou da bebida alcoólica, isso é uma forma de legalismo, porque a Escritura em momento algum diz ser pecado ingerir bebida alcoólica. Se um pastor ou uma igreja, na questão da modéstia feminina, que nós sabemos que é um ensino bíblico também, mas se uma determinada igreja diz assim, olha, aqui nós determinamos que somente saias ou vestidos longos é o correto na questão da modéstia feminina, Ou seja, uma mulher cristã jamais pode ser vista ou até mesmo ir ao culto de calça comprida. Então, o que passa disso, se alguém entende, o que passa disso é legalismo. Olha, a gente aqui dentro da igreja e fora da igreja, somente saias ou vestidos. Outro tipo de vestimenta para a mulher cristã é pecado. Então isso é forma de legalismo, ok? Precisamos atentar para isso. No decorrer da história da igreja, eu gostaria de ser bem lacônico aqui em minhas palavras, tá bom? No decorrer da história da igreja, meus irmãos, essa praga do legalismo sempre existiu, tá bom? A praga da religiosidade sempre existiu. Por exemplo, nos dias do patrístico Tertuliano de Cartago, ele apontou a maquiagem, que as mulheres normalmente usam, apontou como sendo pecado. Então, para Tertuliano de Cartago, aquele que sistematizou a doutrina da Trindade Santíssima, para Tertuliano de Cartago, as irmãs, ou as mulheres em geral, têm que mostrar a cara limpa, sem nenhuma maquiagem, porque é pecado. Percebe? Até hoje, existe um grupo que tem suas raízes na Europa, chamado Amish. Até hoje, eles são bem conhecidos. Onde as mulheres, por exemplo, não usam maquiagens. Os homens, por sua vez, eles usam a barba completa, mas sem o bigode, Eles são sempre vistos com chapéus de palha sobre suas cabeças, Se abstêm completamente de energia elétrica, eles se afastam do convívio social e vão morar, por exemplo, em fazendas, Eles não se alinham a aparelhos eletrônicos, Eles não usam, como por exemplo, celulares, televisão,
né? Então essa praga de legalismo sempre existiu. Irmão Francisco, eu assisti, se eu não me engano, semana passada você postou, né, um vídeo de um pastor aí, assembleiano, um senhor, né, onde diz que não dorme, né, sem roupas, né, tem que dormir tampado, todo coberto. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso, né? Isso é uma forma de legalismo. Onde é que está isso na Bíblia, né? Eu imagino na relação sexual, como é que se faz? Vai fazer de roupas, né? Ou na hora da relação sexual, Deus coloca a mão assim nos olhos e olha, anjos, não olhe, não olhe, porque agora eles vão entrar em outra dimensão aí. Percebe? Então eles banalizam muita coisa. Eu lembro na época que eu era garoto, e um casal tinha de fazer relações ou ter relações sexuais às escuras. Eles apagavam completamente as luzes, ou a luz do quarto, né? E tinham que ter relações sexuais no escuro. Por quê? Porque o homem não podia ver o corpo nu da sua mulher, porque seria pecado. Então, qualquer forma de legalismo, meu irmão, é pecado, deve ser confrontado sim. E quem defende ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Porque para resolvermos esse problema, né, essa heresia do legalismo, para resolvermos isto, nós temos que destronar todo esse conceito legalista deles, moralistas, farisaicos, e levá-los para a cruz. Enquanto eles não entenderem o que é salvação pela graça mediante a fé em Cristo, né, o texto mais claro, Efésios 2, 8 e 9, eles vão sempre defender essa questão, né? E precisamos atentar para isso. Eu acho interessante as palavras do apóstolo Paulo, o irmão Francisco, quando ele declarou, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 23, dizendo: fostes comprados por bom preço, ok? E Paulo prossegue: não vos façais escravos dos homens. Então, existe uma massa de gente que é manipulada, né? E passam a vida toda presas em regras moralistas, legalistas, arcaicas, estúpidas, toscas, e quando se der conta na velhice vão perceber que a vida toda passou e eles foram isentos de fazer aquilo que gostavam, por exemplo, ir ao cinema, assistir um bom filme, jogar um futebol. Eu não gosto de futebol, mas quem gosta, qual é o problema? Né? As irmãs vão perceber que passaram a vida toda enganadas, onde não poderiam usar joias, brincos, colares, enfim, qualquer tipo de joias. Vão perceber o porquê não deixaram de fazer aquilo, e aí vai ser tarde demais. E Paulo diz assim: vocês não se façam escravos dos homens. Aí vão perceber que foi em nome da religiosidade, foi em nome do pastor, foi em nome da igreja. Né? Eu fico indignado. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, principalmente no contexto de trabalho, aí me perguntaram: você bebe? Olha, eu não sou muito de beber, não. Quando lá, uma vez ou outra, eu bebo um vinho. Eu gosto muito de vinho. Cerveja eu não gosto, gosto de vinho. Aí eu também rebato com uma outra pergunta: mas não gosta de beber? Você não gosta de beber? Ele disse: não, a minha religião não permite. E eu sempre rebato, porque devemos bater nessa tecla. Porque não é o que diz a religião, não é o que diz a igreja, não é o que diz o pastor. A regra de fé e prática, deixa eu pegar aqui, a regra de fé e prática é este livro aqui, o livro de Deus, a Escritura. Quem determina como devemos nos portar no culto a Deus, né, no nosso cotidiano também, é a Escritura. Então as pessoas são manipuladas, fáceis, né, por esses falsos pastores, que simplesmente cria uma lista e diz: isso pode, isso não pode. Mas essas pessoas nunca se deram ao luxo de pegar o texto bíblico e ler com atenção. Porque a Escritura, a palavra de Deus, ela está acima da idade, da experiência dos pastores, está acima da igreja, está acima das religiões. A regra de fé e prática sempre será a palavra de Deus. Ah, mas o pastor, problema dele, ele deve ser confrontado. Paulo diz: não vos façais escravos dos homens. Não vos façais escravos dos homens. Há algumas pessoas que ainda, meus irmãos, tentam apontar como sendo vaidade, né? Olha, a irmã não pode usar maquiagem, não pode usar um brinco, não pode usar um batom, não pode cuidar da aparência, né? Porque é vaidade.
Mas afinal de contas, o que é vaidade? Porque o sentido no hebraico de vaidade é exatamente um vapor, um sopro, ou seja, tudo aquilo que passa, né, numa linguagem bem simples. E o sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, ele diz que tudo é vaidade. O salmista, no Salmo de número 37, ele diz assim, que a vida do homem é totalmente vaidade. Então a nossa vida é vaidade, por quê? Porque ela é passageira, ela passa. Então apontar, por exemplo, um cara que usa uma barba é vaidade, isso não se harmoniza com o ensino bíblico. Por quê? Porque vaidade, no seu sentido, é tudo aquilo que passa. Tudo é passageiro. E não o cuidado que uma irmã tem com a aparência, ok? Precisamos atentar para isso. O grande erro dessas pessoas é que quando elas vêm para a igreja, eles querem mudar primeiro o estereótipo, a aparência, a beleza. E ainda citam 1 Tessalonicenses 5:23, irmão Francisco. Quando Paulo diz assim, o mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E muitos inverteram a ordem dos valores ali, né? Paulo diz assim, todo o vosso espírito, alma e corpo. E alguns invertem e citam o texto errado. Olha, todo o vosso corpo, alma e espírito. Não está citando o texto errado. O texto diz que a santificação é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque começa de dentro para fora. E não de fora para dentro. Então eles vão para a igreja, primeiro já querem mudar, né? Mudar o linguajar, mudar as vestimentas, mudar a maneira de ser. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, a santificação não é exterior, de antemão. A santificação é interna. Começa trabalhando no espírito, alma e depois no corpo. Mas hoje inverteram a ordem dos valores estabelecidas pela Escritura. Essas pessoas se assemelham muito, eu vou finalizar aqui, com os fariseus. Em Mateus 23, verso de número 4, Jesus diz que eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem aos ombros os homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Jesus contrasta os fariseus que colocavam fardos pesados, né, nas pessoas, e é exatamente hoje isso que esses pastores, principalmente linha pentecostal, fazem, né? Colocam fardos pesados. E no fundo, eles fazem isso porque morrem de vontade de fazer. E não têm coragem de fazer porque são frouxos e estão presos em seu mundinho de religiosidade e farisaísmo. Mas Jesus contrasta com os fariseus. Em Mateus 28, ou melhor, em Mateus 11, 28, Jesus disse assim, vocês devem vir a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus contrasta com o farisaísmo da época. Ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, o fardo da religiosidade é pesado e os homens não conseguem carregar. Mas o jugo e o fardo de Jesus é leve. É isso que chamamos dentro das escrituras e da teologia de a salvação pela graça. Não é preciso fazer nada, é apenas aceitá-la. Aceitar esse dom e essa graça de Deus. Ok? Eu espero de alguma forma ter contribuído aqui para o canal, tá bom? E mais uma vez, obrigado pelo carinho e pelo convite. Abraço. Bem, irmãos, então tivemos uma excelente explicação, tá bom? O meu desejo é que você tenha sido totalmente edificado através desse ensinamento. Então eu lhe peço que compartilhe esse vídeo para ter o máximo acesso de pessoas, para pessoas serem alcançadas com essas verdades. E também eu peço você a sua interação. Se você já foi de uma igreja legalista, ou está em uma igreja legalista, ou conhece histórias de pessoas que são legalistas, eu peço a você que deixe aqui no comentário para nós ver a interação de vocês e ver a história que vocês têm para falar, tá bom? E aqui já de antemão, antes de encerrar, eu quero agradecer aqui o irmão PH Pereira por tão humildemente e tão graciosamente ter aceitado o nosso convite, tá bom? Então eu vou deixar aqui no card em cima, tá bom? O link do canal dele, Teologizando, lá nos comentários, na descrição, tá bom? Você pode ir lá, tem vários ensinamentos explicando sobre a graça de Deus, tá bom? Então que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.